A paz, Senhor Jesus. Eu queria deixar uma palavra aqui. Eu estava meditando aqui na palavra do Senhor, no livro de Gênesis, bem no comecinho, né? Quando Deus criou tudo, né? Criou a terra, criou os céus, o mar, as estrelas, criou o homem, a mulher. E Deus, assim, Ele falou no meu coração uma palavra, né? Uma revelação da palavra dele. Olha que interessante. Antes de Deus criar o homem, Ele primeiro criou a terra, criou tudo para o ser humano, né? Antes da gente nascer, já estava tudo aqui já, preparado para a gente. É assim que Deus faz. Antes de você nascer, Deus já criou tudo para você. Deus já sabe tudo o que vai acontecer com você, o que tem acontecido, porque Ele é o nosso Criador. Ele fez os céus, fez a terra, fez os mares, fez as plantações, né, as árvores boas, né, seus frutos. E depois ele criou o ser humano, ele criou o homem para cuidar de tudo, para cuidar, para arar a terra, para cuidar da terra, para plantar e para colher. É assim que Deus faz. Deus ele preparou tudo antes de eu e você chegar aqui. Então, por que que a gente se preocupa tanto? Por que que você tem se preocupado tanto com o que você vai comer, com o que você vai vestir? Se Deus ele já preparou tudo. O dia de amanhã, a palavra do Senhor fala que não pertence a nós, pertence somente a Ele. Crê somente, sabe? Eu, ultimamente, eu tenho feito assim, ó. Eu vivo o dia de hoje. O que tiver para comer hoje, eu agradeço a Deus. O que tiver para vestir hoje, eu agradeço a Deus. Sabe, eu penso assim, o dia de amanhã Deus proverá. Porque Ele vai prover, Ele provê tudo nas nossas vidas. Né? O bebezinho tá lá na barriga, né? Um exemplo. É claro que ele não sabe de nada, ele não nasceu ainda. Mas Deus já sabe que ele vai precisar de roupa, ele vai precisar do calçado, ele vai precisar das vestes, né? Do alimento, de tudo. E ali, já reparou, irmãos? Você pode ser, não ter nada, né? Eu, quando eu engravidei de um dos meus filhos, eu tava na quarto mês ou no quinto mês, eu não tinha nada ainda. E eu fiz uma campanha e Deus usou uma irmã para falar que não era para se preocupar, porque Ele ia providenciar tudo. E realmente Ele providenciou tudo. Sabe, eu tive muita coisa, eu até emprestei para algumas pessoas, né? Porque tinha bastante, tinha de tudo. E eu não estava trabalhando na época. E o pai dele também, o pai do bebê, né? Ele tinha um trabalho, mas não era aquele trabalho fixo. Mas Deus, ele providenciou tudo, ele usa pessoas. Se você crê, Deus vai usar pessoas que têm condições para dar para você. Coisa boa, coisa comprada da loja, porque Deus, ele providencia, ele é um Deus provedor. Eu vou contar um testemunho aqui meu. Quando eu era solteira ainda, né? E eu tava começando nos caminhos do Senhor. E eu falei assim, ah, meu Deus, eu fui no monte com a minha sogra orar. E foi uma coisa maravilhosa, irmão. À tardezinha, era umas 3, 4 horas da tarde. E a gente ficou ali orando até entardecer. E eu dobrei o meu joelho de sinceridade de coração. Falei, ah, Senhor, queria tanto ficar firme na tua presença, na tua obra. E eu não tenho vestes boas para ir para a igreja, né? Porque eu estava saindo do mundo e indo para a igreja. Então eu só tinha assim roupas que não eram apropriadas para ir para a igreja, né? Para a casa do Senhor. E ali eu dobrei o joelho e falei: Senhor, prepara. O Senhor é aquele que providencia, né? Me ouve, Senhor. Ali dobrei o meu joelho e falei com Deus no monte. Só tava eu e ela e eu não contei para ninguém. Foi um particular meu com Deus. Fui embora para casa, nem tava pensando mais nisso. Quando foi umas 6, 7 horas da noite, bateu palmo na minha casa. Né? Era uma moça que
Era minha amiga desde a infância, mas fazia muito tempo que eu não via ela. E ela me chamou ali, minha mãe falou assim, nossa, a Eleandra tá te chamando no portão, né? Que será que ela quer? Eu falei, nossa, Leandra, faz muito tempo que eu não vejo ela. Fui lá atender. Quando eu fui lá, ela tava com um saco assim enorme, um saco preto, acho que de 100 litros, cheinho de roupa. Roupa boa, tinha roupa até com etiqueta. Sabe por quê? Ela ganhou da vizinha dela. Ela falou assim: ai, Ju, eu tô com umas roupas aqui que eu ganhei da minha vizinha. E a vizinha dela era evangélica. E deu aquele monte de roupa pra ela. Ela falou assim: ela deu tanta roupa pra mim que sobrou. Você não quer? E era roupa boa, não era roupa ruim, não. Roupa boa, sabe? Tinha umas até com etiqueta. Nossa, por muito tempo eu usei aquelas roupas pra ir pra igreja. Mas eu fiquei assim, abismada. Sabe, naquela época eu tava começando a ir pra igreja, tava começando. E eu comecei a observar que tudo que eu pensava, é, às vezes eu nem orava, eu pensava só, falava, ai Senhor, eu queria tanto. Pensava assim comigo, né? Às vezes passa na nossa cabeça, ai, tô com vontade de fazer aquilo, ou comer aquilo. E Deus providenciava. E tem providenciado até hoje, porque Ele é um Deus de providência. Ele é um Deus que tudo sabe, um Deus que tudo vê. Então não fica preocupado, só entrega na mão dele. Sabe, aqui ó, o Senhor falou, né, que ele criou tudo para o homem. Quando o homem, Deus criou o homem, a Bíblia não fala certinho no dia, só fala que Deus criou tudo em 6 dias, né? E no sétimo ele descansou. Mas depois fala que ele criou o homem e criou a mulher para ser a sua ajudadora, a sua auxiliadora. Então, o nosso trabalho como mulher é auxiliar nossos esposos, é auxiliar nossos filhos, certo? Não a gente, mas também a gente tem que pedir direção para Deus, porque nós mulheres, por mais que a gente seja conhecida como sexo frágil, né, que eles falam, a gente é mais forte do que a gente pensa, né? Como mãe, como esposa, eu vejo assim que Deus ele tem um amor muito grande por nós, pelos homens e pelas mulheres, por todos. Mas a mulher, ela não é ajudadora do homem, ela não é uma auxiliadora. Então, muitas vezes o homem, ele precisa que você, mulher, que eu, mulher, a gente busca o Senhor todos os dias, todas as horas, porque como eles trabalham muitas vezes, eles não têm aquele tempo com Deus, né? O certo é todo homem ter tempo com Deus, né? Porque o Senhor fala que é para todos, né? Buscar a presença dele, mas nós que somos mulheres, muitas vezes a gente tem mais essa sensibilidade, né? Mais, a gente é mais espiritual às vezes. Não que não tem homem que não seja, né? Tem homem que é também. Mas Deus ele chamou eu e você, mulher, para orar pelo seu esposo, pela sua casa, pelos seus filhos, pela sua mãe, pela sua família, pela tua igreja, né? Uma certa vez, quando eu morava lá na cidade de Lençóis Paulista, hoje eu tô aqui em Três Lagoas, Mato Grosso do Sul, e eu ouvi uma história na igreja lá. Eu creio que era verdade, porque foi um pastor que falou que tinha uma irmãzinha, uma senhorinha lá na igreja, que ninguém dava nada por ela. Nada, nada. E um dia a igreja era lotada, lotada de gente, muitos irmãos, né? O fogo caía, era uma benção. Aí essa senhorinha morreu, passou um tempo, começou a esvaziar a igreja, acabar o fogo da igreja, acabar aquela presença de Deus, né? E o pastor foi orar e perguntar para Deus o que estava acontecendo. E Deus falou com ele. Aquela irmãzinha lá, que ninguém dava nada, que sentava lá no fundo da igreja, era ela que orava muito. Ela orava muito pela igreja.
e ninguém dava nada por ela. Ela não pregava, ela não louvava na igreja, ela não fazia nada, simplesmente ela orava. Mas o poder da oração daquela mulher que mantinha aquela igreja de pé. Então, muitas vezes ninguém pode não te dar nada, mas o Senhor é aquele que Ele te vê, te contempla, ouve a sua oração, continua orando, continua buscando. Sabe esse problema que você tem na tua casa? Ele vai cessar esse problema, Deus vai resolver. Muitas vezes você pensa assim, ai, Deus não está me ouvindo, porque Ele está em silêncio. Mas no silêncio Ele trabalha também. Olha aqui no livro de Gênesis, é um exemplo. Deus ele estava lá criando os céus e a terra, os céus e a terra. Ele criou tudo para nós, os animais, as frutas, o sol, as estrelas, né? Quem não gosta de acordar de manhã e ver o sol, né? Ou muitas vezes está um tempo nublado, mas está aquele arzinho gostoso, né? E você tem o prazer ali de comer, de beber, de respirar, né? E no silêncio, Deus estava no silêncio, a terra era sem forma e vazia, né? Assim que foi no começo, quando Deus criou os céus e a terra e tudo criou nós. A terra era sem forma e vazia, né? E o Espírito de Deus pousava. Mas ali eu creio que era tudo silêncio, porque não tinha nada. E Deus estava trabalhando. É assim na minha vida e na sua. Muitas vezes Ele está no silêncio e a gente não percebe que Ele está trabalhando. Ele está trabalhando por mim e por você. Continua orando e crendo, entregando nas mãos dEle. Porque quando você menos esperar, vai estar tudo resolvido. Amém? Fica com essa palavra em nome de Jesus.